Em abril desse ano, tivemos um fluxo negativo de capital estrangeiro com a saída de 6,7 bilhões de dólares dos investimentos em carteira, que compõe a balança de pagamentos brasileira. Para quem não sabe, eu não tenho a menor ideia do que significa isso. A balança registra todas as transações econômicas e financeiras entre o Brasil e o resto do mundo. Bom, durante abril, só para vocês terem uma noção, vimos o dólar subir em relação ao real brasileiro. A taxa de câmbio foi de R$ 5,05, R$ 5,05, para R$ 5,12 em 21 de maio, quando, após essa data, tivemos o rompimento de um movimento de uma figura de triângulo simétrico. É uma figura gráfica que, para nós, representa, nesse seu rompimento, uma forte intensidade, seja de compra ou de venda. Nesse caso, foi de compra, resultando em uma alta de 6,8% em apenas 30 dias úteis. Mas ainda dentro de fundamentos econômicos, vamos falar sobre os títulos da dívida pública. O estoque atual é de 6,6 trilhões de reais brasileiros e 43% desse montante, ou seja, 2,8 trilhões de reais, são LFTs, letras financeiras do Tesouro Nacional. Esses títulos são atrelados à nossa Selic, a taxa de juros básica brasileira, e possuem liquidez diária. O que significa que o Tesouro Nacional tem que comprá-los de volta se o detentor quiser vendê-las, por exemplo. Agora eu deixo uma pergunta para vocês. E quem são esses detentores desses títulos? Bom, cerca de 54 bilhões de dólares estão nas mãos de investidores internacionais. Isso é bem significativo, não é verdade? Nesse contexto, as decisões do governo devem levar em conta não apenas as suas crenças ideológicas, mas também o que a economia do país precisa, né? Pois a nossa estrutura econômica é projetada para atrair e manter o capital estrangeiro aqui dentro de nossa economia. Quando o cenário não está construído com esse propósito, nos deparamos com a atual depreciação no câmbio, curva de juros inesperada e a eventual fuga de todo esse capital estrangeiro de todos os demais ativos locais. Então, a economia brasileira ela sente e sente demais. Vamos comparar com março de 2020, período da pandemia, quando tivemos uma saída líquida recorde de 22,2 bilhões de dólares. Naquela época, o dólar subiu de R$ 4,47 para R$ 5,20 de forma muito rápida. E como isso afeta você e eu? A depreciação do real reduz o nosso poder de compra, tornando as importações mais caras e pressionando a inflação, cujo seu controle tem sido uma verdadeira obsessão atual de todos os bancos centrais do mundo. Dólar valendo ouro. É isso mesmo. A forte valorização do dólar global, lá fora o índice DXY, tem provocado a forte desvalorização de moedas emergentes, entre elas o real brasileiro. Vamos aos gráficos. Como vocês podem observar, esse triângulo simétrico aqui é o que eu comentei. No rompimento desse triângulo em 21 de maio, nós tivemos uma alta no dólar de 6,8% em 30 dias. Após isso, se a gente somar as últimas duas altas, a de ontem com a de hoje, nós já chegamos a uma valorização nesse período, de 21 de maio até hoje, de 8%. Aqui em R$ 5,53, nós temos uma resistência muito forte, um forte ponto de disputa entre compradores e vendedores. Se o mercado fechar acima de R$ 5,53, a próxima resistência, pelo estudo Fibonacci, será a taxa spot de R$ 5,59. Se nada acontecer, se o mercado ficar trabalhando acima de 5,48 e abaixo de R$ 5,53, o suporte de R$ 5,48 é o principal suporte, é a principal base para o dólar. E nessa reta final, digamos assim, de mês, lembrando que o mês termina agora nessa semana, onde nós teremos a formação de taxa Petax, e no meu palpite, digamos assim, nós teremos um fechamento de Petax desse mês alto, entre R$ 5,48 a R$ 5,50, tendo em vista a forte saída de capital estrangeiro. Uma excelente tarde e bons negócios a todos.